Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós terminaremos a carta aos Hebreus, né? Então, para que o nosso coração verdadeiramente mergulhe nesses 3 capítulos que nós faremos, né? Nós faremos hoje o capítulo 11, 12 e 13, que a gente peça então sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos dar força, coragem, ânimo, ousadia, para que nos faça compreender a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, Hebreus 11, palavra tão conhecida por nós, né? Essa palavra que é tão pregada, que é tão falada, que é tão ouvida e que é sempre nova, né? Hebreus 11 vai dizer assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Então, essa definição de fé do versículo 1 desse capítulo 11, a fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito daquilo que não se vê. O que é fé, então? Eu acreditar naquilo que eu não consigo ver, que eu não consigo tocar ainda, aquilo que eu não tenho clareza, mas eu creio, eu acredito, né? A fé é o fundamento da esperança. E vai dizer assim que foi essa fé, foi a fé que fez a glória dos nossos antepassados. E esse capítulo 11 vai discorrendo sobre isso de uma forma maravilhosa. Vale a pena a gente parar, ler, meditar, porque é maravilhoso, né? Vai dizer no versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela, é que apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Então, olha que maravilha, né? Escorrendo aqui, começando lá em Abel e falando da fé desses homens da Bíblia, né? Quando a gente pensa em Noé, realmente, né? Ele foi avisado porque ele acreditou na palavra de Deus a respeito de acontecimentos completamente imprevisíveis, né? Imprevisível. Todo mundo achava que Noé estava louco. Que é isso, Noé? Você está construindo um barcão desse aí para quê? Olha o tempo bom que tá, olha esse céu azul, Noé. Não, vai ter o dilúvio. Que dilúvio, Noé? Né? É como muitas vezes hoje. Aqui Jesus vai voltar o quê? Vai voltar nada não. Que é isso, gente? Você fica aí nessa. Vive a vida normal, né? Vive a vida. Não é assim que as pessoas falam? Cuidado, né?
Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo onde ia. Foi pela fé que habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas, com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão é fenomenal, né? Abraão é o pai da fé. Abraão, que vai dizer aqui que obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra desconhecida, porque Deus falou com ele, vai. E ele foi, né? E vai dizer, partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que habitou na terra prometida como em terra estrangeira, habitando em tendas. Será que a gente tem tido essa fé, né? Será que Deus tem falado com a gente, olha, vá e nós vamos, né? Será que nós temos sido verdadeiramente homens e mulheres de fé? Será que nós temos acreditado na promessa, nas promessas de Deus? E será que nós temos vivido conforme essa fé? Acreditando nas promessas, nós temos vivido como quem acredita, né? E vai dizer de uma forma maravilhosa no versículo 10, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Gente, se a nossa esperança não está no céu, e um dia habitar eternamente com Deus na glória, onde é que pode estar a nossa esperança? Aqui nesse mundo, né? Nas coisas desse mundo? Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como os grãos da areia do mar. Sara, estéril, idosa, vai conceber pela fé. Pela fé dela, pela fé de Abraão. Foi pela fé que todos os nossos pais morreram. Foi na fé que todos os nossos pais morreram. Embora sem atingir o que lhes havia sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eu não sei se você pensa também assim, né? Mas nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por isso que a igreja, a igreja que está aqui na terra, porque a igreja não está só aqui na terra, né? Nós temos a igreja que está aqui na terra, uma só igreja, né? Uma parte dela aqui, uma parte dela no purgatório, uma parte dela no céu, né? E são dados três nomes, então. A igreja da terra é essa igreja peregrina, para dizer que nós estamos aqui peregrinando rumo à pátria prometida. Aquilo que está falando aqui, né? Que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. É por isso que quando começa a missa começa com a procissão de entrada. E aquela procissão de entrada, ela significa a igreja peregrina. Nós estamos a caminho. Esse é o simbolismo, o significado da procissão de entrada na missa. Essa igreja peregrina, essa igreja que não chegou ainda à glória da cidade eterna, né? Que não chegou na pátria definitiva, que está a caminho dela. Nós somos a igreja peregrina, né? A igreja presente no purgatório é a igreja padecente. E a igreja celeste, a igreja do céu, é a igreja triunfante. Já venceu. Se nós não queremos chegar na igreja triunfante, o que a gente está fazendo com a igreja na igreja peregrina? Se o nosso olho não está no triunfo final, na igreja triunfante, na glória dos bem-aventurados, na bem-aventurança do céu, onde é que está o nosso olho, hein? Está vivendo para quê? Então vamos lá. Foi pela fé
Eu já li isso aqui. Versículo 14. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria. E se referissem a ela, aquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela, para dizer que eles não estavam falando de uma pátria aqui na terra. Senão eles teriam voltado para ela, mas isso não aconteceu. Versículo 16. Eles aspiravam a uma pátria melhor. Eu aspiro a uma pátria melhor, gente. Eu não sou como esses homens da Bíblia ainda, eu pretendo, mas aspirar a uma pátria melhor, eu aspiro de toda a minha alma, de todo o meu coração. E você? Você também aspira? Você tem desejado uma pátria melhor? Bendito seja Deus. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se dedigna de ser chamado o seu Deus. De fato, Ele lhes preparou uma cidade. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu filho único, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até mesmo para ressuscitar alguém dos mortos. Assim ele conseguiu que o seu filho lhe fosse devolvido. Isso é um ensinamento para nós. Então o que está falando aqui? Olha, Deus prometeu a Abraão que daria um filho a ele. Deus prometeu a Abraão que daria uma posteridade a ele. Depois do nascimento de Isaque, Deus fala com ele assim, que vai dar uma descendência numerosa. Já tinha falado, Deus vai dizer em Isaque, Abraão, eu vou te dar uma descendência numerosa. Depois esse mesmo Deus pede a Abraão o filho dele, né? Dá-me o teu filho único, Abraão. Abraão sobe o monte Moriá para sacrificar o menino. Abraão prende o menino e Abraão vai matar o filho, entregando-o a Deus. Claro, Deus nunca pediu sacrifício humano. Era uma prova da fé de Abraão, né? E Abraão deu a prova de sua fé, porque ele era um homem de uma profunda fé, né? E Abraão, então, subindo o monte Moriá, ele diz para o filho, né? Deus proverá. Onde está, pai, o animal para ser sacrificado? Deus providenciará, meu filho. E ali Deus realmente providencia, ele dá a vítima lá no alto do monte. E ali o anjo diz, não toques no teu filho, Abraão. E aí Abraão sacrifica o cordeiro, né? E o filho ali volta com Abraão. Para dizer, será que nós estamos prontos a sacrificarmos aquilo que a gente tem de melhor, de mais importante, aquilo que é o nosso bem precioso nessa terra? Será que nós estamos com o coração aberto a ponto de abrir mão, né? Será que a gente acredita em Deus nessa proporção? E aí vai dizer então no versículo 20, foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e Esaú uma bênção em vista dos acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um de seus filhos. Cada um dos filhos de José, e venerou a extremidade de seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como o filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus que estava escravizado no Egito, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos prazeres culpáveis e passageiros para viver uma sorte muitas vezes infeliz do povo de Deus porque a gente acredita na promessa?
com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo um bem, como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como se estivesse vendo o invisível. Gente, não é fácil caminhar como quem está vendo o invisível. Você ter os olhos lá no invisível, quando tudo vai mal, quando as coisas estão desabando, você olhar e acreditar naquilo que você não vê, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E aqueles que creem no invisível, mesmo quando realmente não veem nada, quando tudo está turvo, né? Como a Celina Borges canta, né? Mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Isso é fé, né? Isso é fé. A gente não sabe como que Deus vai fazer, a gente não sabe quando Deus vai fazer, a gente não vê nem possibilidade de que algo seja feito, mas a gente acredita que aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E a gente acredita mais ainda na promessa da pátria futura. E aí a gente vive da fé. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os umbrais das portas com sangue para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Mas que mais direi? Irá me faltar o tempo para falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Então, cada homem, cada mulher da Bíblia, que se a gente for pegar ali, a gente vai então perceber a fé dessas pessoas, quantas realidades, né? E aqui continua então a palavra de Deus dizendo de tantas realidades que são ditas na Bíblia que vão dizer da fé. Mas lá no versículo 38, um pedacinho que chama muita atenção, vai dizer que eram homens de que o mundo não era digno. Talvez o mundo não seja digno de você. Talvez o mundo não seja digno de você. Talvez o mundo não seja digno da sua luta. Talvez o mundo não seja digno da sua verdade. Talvez o mundo não seja digno da sua santidade. Talvez o mundo não seja digno da sua vida de oração. Talvez você seja, como esses homens da Bíblia, uma pessoa que não é, da qual o mundo não é digno, né? O mundo, esse mundo que jaz sobre o maligno, né? Esse mundo que está afundado no pecado, na morte, nas trevas, que não deseja ouvir talvez aquilo que você tem dito, que não deseja seguir aquilo que você tem apontado, não é? Mas existe a glória futura que te espera. Não desanime, não desanime de Deus, não desanime da graça de Deus na sua vida, não desanime. Vá firme no propósito. E vai dizer então no 39, e no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade, porque Deus poderia ter acabado com tudo já naquela época, ou então, depois que Jesus veio, né, que era necessário que ele viesse, logo ali nos primeiros séculos, Jesus já podia ter voltado, mas em atenção a nós, para que nós também tivéssemos a graça do céu, para que nós viéssemos à existência e tivéssemos a graça do céu. Nós podemos dizer que nós somos uma geração que tem passado por dificuldades, mas nós somos uma geração que, se permanecer fiel, vai ter a mesma graça
que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Moisés, que José do Egito, que José, esposo de Maria, né? Ontem foi dia de São José, a mesma sorte da Virgem Maria, a mesma sorte dos apóstolos, de todos os santos, de todos os mártires, nós teremos a mesma sorte que eles, se nós permanecermos fiéis, né? Capítulo 12, maravilhoso, versículo 1 a 4, capítulo 12 vai dizer: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, porque aqui, gente, a palavra de Deus em Hebreus vai fazer menção daquilo que se viveu ali no Antigo Testamento, nesse capítulo 11, vai falar dos homens da Bíblia, né? Mas nós, em pleno ano de 2021, além dessa nuvem de testemunhas bíblicas que nós temos uma outra nuvem de testemunhas de 2000 anos de história, de homens e mulheres que se santificaram, que deram a vida, que mostraram para nós que é possível. Nós não podemos ficar olhando agora para aqueles que acham que não é possível, para aqueles que vivem uma vida dúbia, uma vida dupla, para aqueles que acreditam que não é possível ficar livre do pecado. Nós não podemos ficar presos nessas pessoas. Nós precisamos estar presos naquelas que lutaram, conseguiram e deixaram para nós um testemunho de fé. E é uma grande nuvem de testemunhas. Vai dizer então, cercados de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos-nos das cadeias do pecado. Como é que eu vou, Charlene, me desvencilhar das cadeias do pecado? Vamos olhar para os santos, né? Tomar vergonha na cara e olhar para os santos. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus, o olhar fixo em Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz. Está buscando o que? As alegrias desse mundo? Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus, quando muitos escarneciam de Jesus na própria cruz e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E nós ficamos buscando alegrias em tudo, gente. Nossa Senhora! Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Ai, meu Deus, vem em nosso auxílio. Considerai atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores. Senhor, nós que tantas vezes, Senhor, sofremos tantas contrariedades dos pecadores, Senhor, que nós não nos deixemos abater pelo desânimo. Não é fácil, né, meus irmãos? Não é fácil. Não é fácil a gente conviver com o nosso pecado e mais difícil ainda conviver com o pecado dos outros, né? Principalmente quando a gente acha que, não, nossa, olha só o que fez comigo, e às vezes as pessoas fazem coisas pavorosas mesmo, né? E isso tende a nos desanimar, mas a palavra de Deus vai dizer: não vos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nossa, a gente devia pegar esse versículo 4 e colocar aí, ó. Vamos pregar na geladeira, no espelho do banheiro, vamos pregar pela casa fora aí, né? Colocar um papelzinho aqui, um negócio na testa aqui, deixar o papel aqui na frente. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado, né? Está acontecendo com a nossa geração, que não resiste de jeito nenhum, até o sangue, misericórdia, corre longe do sangue. Não tem resistido até no sangue na luta contra o pecado, né? Não, porque o pecado hoje em dia ele é mais fácil do que antigamente, né? E diante da facilidade do pecado, da facilidade dos meios que a gente tem hoje para pecar, aí que a gente não resiste mesmo, mas eu não digo a gente não. Vou dizer, existem muitos homens e mulheres resistindo, sim. Existem muitos homens e mulheres lutando, não é na luta, aquele que luta para perder, não. Lutando para ganhar. Lutando para ganhar. Tem muito homem e mulher santo nessa face da terra hoje. E a gente hoje, nos tempos atuais, tem uma imensa nuvem de testemunhas, né?
Então não nos deixemos abater pelo desânimo. Estais enriquecidos da palavra de Deus, da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus quem vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Então, se você está sendo corrigido por Deus, se você está sendo corrigida por Deus, se você sente isso, que você está sendo corrigido, que você está sendo corrigida, se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, é porque Ele é um Pai de amor e porque Ele nos ama e Ele deseja que a gente vá para o céu, né? Então, se a gente está vivo ainda, a gente está aqui nessa terra, Deus está nos corrigindo, é porque Ele sabe que a gente precisa passar pela correção antes que seja tarde demais, né? Deixemos-nos corrigir por Deus. Versículo 10, os nossos pais, né, eles nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este, né, Deus, o faz para o nosso bem, para nos comunicar a santidade. Então, para que é que Deus nos corrige? Porque a gente seja santo, não é para outro motivo, não. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar do que de alegria, que é difícil ser corrigido, a gente chora, fica apavorado, fica em pânico, mas parece que é motivo mais de tristeza, né? Mais de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto da justiça e da paz. Então, aquele que se deixa corrigir, ele vai lá na frente provar frutos muito melhores, porque se deixou corrigir. Aquele que não se deixa corrigir vai provar frutos cada vez mais amargos, né? Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Procurai a paz com todos, ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. Estai alertas para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Santo Agostinho falava isso, né? Santo Agostinho falava assim, eu tenho medo da graça que passa. É isso que está falando aqui, olha, não deixe passar a graça de Deus. Pelo amor de Deus, a gente não pode ficar deixando a graça passar. Versículo 22. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, olha que palavra forte, da Jerusalém celestial, das miríades dos anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelirmos quando nos fala desde o céu. Então não vamos repelir Jesus que está falando com a gente, não. Gente. Vamos escutar a voz do Senhor, vamos obedecer, né? Capítulo 13, conserve-se entre vós a graça fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se vós mesmos estivessem presos com eles, e dos maltratados como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Parece que essa palavra aqui foi abolida da palavra de Deus, né? Que parece que não existe mais matrimônio, não existe mais santidade matrimonial. Alguns, já ouvi de padres que trabalham em tribunal eclesiástico, dizerem que mais de 90%, 90 e tantos por cento, quase 100% dos matrimônios hoje em dia são nulos, não existem. Aquilo foi uma farsa no dia que foi lá na igreja e se casou, que a gente foi na igreja e se casou. Isso é sério, gente. A gente tem brincado demais com o matrimônio. Vós todos considerai o matrimônio com respeito
e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não pensa que vai passar sem julgamento, não. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Fica querendo viver com excessos, né? Não preocupa não, que Deus vai cuidar de nós. Lembrai-vos dos vossos guias. Deus vai cuidar de nós, e se nós temos com excesso, vamos ajudar os nossos irmãos que estão precisando, porque o nível de pobreza no Brasil tem aumentado muito, principalmente no meio dessa pandemia. Então não vamos deixar o nosso irmão passar fome, não. Vamos lá e vamos dar comida para o nosso irmão. Lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Versículo 14. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Então isso vai se repetindo de formas diferentes, presta atenção. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Nós estamos em busca do céu e precisamos estar. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Então bendito seja o Senhor por aqueles que guiam as nossas almas para o céu. E bendito seja o Senhor quando a gente consegue guiar alguma alma para o céu também, né? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nessa caminhada. Não é fácil, né? É difícil, como a gente canta, é difícil a caminhada, e por isso Ele te estende a mão e te diz, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Mesmo se o mundo te abandonar, Deus não te abandonará. Ele caminha com você, Ele caminha comigo. E Ele caminha com você e comigo nesse mundo, na igreja peregrina que somos nós. Ele nos dá as mãos para que nós possamos então um dia chegar ao céu, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais decepção, não haverá mais morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.